Meu amigos, o dólar subiu. E você quer saber o que você faz com os seus investimentos agora que isso aconteceu? Recentemente bateu aí a marca de mais de R$ 6 e isso pode te afetar e afetar os seus investimentos. Então, hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse assunto. Se você assistir esse vídeo até o final, tem uma surpresa de um potencial ativo que eu venho estudado e que eu acho muito interessante. Então, fica até o final, que eu vou te contar sobre ele. Antes de mais nada, caso vocês não sigam o canal, eu recomendo que vocês comecem a seguir, porque no meu penúltimo vídeo que eu gravei sobre a taxa Selic, eu comentei um pouco sobre o meu posicionamento em relação aos investimentos naquele momento. E eu disse que eu estava aportando, fazendo aportes em ETFs no exterior, né? Inclusive no vídeo passado eu ensinei como você poderia estar comprando ações no exterior. Tá bem legal. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista. Mas nesse penúltimo vídeo, eu disse que eu estava aumentando minha posição em dólar. E o que aconteceu? Basicamente, se você comprou um ETF naquele momento, que foi o que eu fiz, você teve uma alta em um mês de 9%, quase 9%, dependendo de quantos aportes você fez no momento que você fez. Então subiu demais, mas subiu muito mesmo. E agora, o que eu devo fazer? Devo comprar mais? Devo ficar aportando cada vez mais? É isso que a gente vai conversar. Antes de mais nada, eu recomendo que você tenha um pouco de cuidado, tá bom? Porque está tendo um sentimento muito otimista em relação à Bolsa de Valores americana. Quando isso acontece, muitas vezes você tem que se perguntar se realmente é um bom momento para você continuar aportando com força. Quando há um sinal muito grande de otimismo, normalmente você deve fazer o contrário do que a maioria das pessoas pensa. O PL da Bolsa norte-americana está alto, enquanto o da Bolsa brasileira caiu e caiu muito. Então, isso significa, pode significar, que a Bolsa norte-americana ficou cara e a Bolsa brasileira ficou barata. Mas o que eu devo fazer então? Eu devo investir meu dinheiro tudo aqui no Brasil? Não, obviamente que não. Você deve diversificar. Isso não é uma recomendação, mas você pode continuar fazendo os seus aportes, claro, com isso em mente, e balanceando a sua carteira, não deixando uma parte da sua carteira mais exposta do que outra. Por exemplo, se você tem 50% em bolsa de valores e só 25%, 50% em bolsa de valores brasileira e só 25% em bolsa de valores americana, talvez seja interessante você reajustar isso para deixar os dois no mesmo padrão. Então, talvez vender um pouco bolsa brasileira, comprar norte-americana e vice-versa, tá? Sobre o Brasil, é que a gente não está vivendo um bom momento, economicamente falando. Então, as ações podem continuar caindo. Por isso que você não deve fazer nenhuma loucura e sair comprando ação, e porque pensa que está em promoção por elas já terem caído. A gente não sabe onde que é o fundo do poço. A gente não sabe até onde vai cair. E por causa disso, é interessante você continuar com essa estratégia de diversificar a sua carteira. Então, você tem um pouco em renda fixa, você tem um pouco em renda variável brasileira, um pouco em renda variável norte-americana. Se você quiser em renda fixa norte-americana também, porque assim você diminui os riscos e não faça, evite fazer um aporte muito grande de uma vez. Se você tem um dinheiro que você quer aportar, você pode estar deixando ele primeiramente em renda fixa, porque a renda fixa está rendendo bem, ou num RDB de liquidez diária ou imediata, né? Que também é renda fixa, como, por exemplo, uma caixinha da Nubank. E você pode estar aportando aos meses esse valor. Por exemplo, você pega o valor que você quer aportar, divide por 12, e daí você aporta esse resultado todo mês, para você evitar comprar na alta. Isso é uma estratégia muito legal. Agora, sobre fundos imobiliários. Se você está pensando em fundos imobiliários, em comprar fundos imobiliários, um alerta, tá? Eles normalmente estão relacionados com a taxa de juros. E a Selic, na última reunião, subiu. E como eu falei, eu acredito que ela vai continuar subindo.
Então, o cenário para os fundos imobiliários pode não ser tão positivo, porque quando a Selic sobe, eles tendem a cair, tá? Eles já sangraram bastante e podem continuar sangrando por aí. Então, eu recomendo você avaliar bem antes de investir nesse tipo de ativo. Claro que você pode investir, porque eles já caíram bastante. Então, você pode considerar que é uma promoção, mas é o que eu disse anteriormente, a gente não sabe onde é o fundo do poço. Logo, sempre com cuidado, sempre continua aportando diversificadamente. E lembrando que esse vídeo não é uma recomendação, é só algo que eu estou fazendo com o meu dinheiro e que eu acredito que vai estar te ajudando a tomar uma decisão. E aproveitando que eu falei da taxa de juros que está subindo, surgiu agora o Tesouro IPCA, e o Tesouro IPCA mais 7%. Isso é muita coisa. O que que isso significa? O Tesouro IPCA mais 7% é um investimento em renda fixa que você pode fazer, que vai acompanhar a inflação. Então, ele simplesmente vai render a inflação mais 7%. Isso é muita coisa, porque além de você ganhar da inflação, você vai estar ganhando 7%. Então, esse é um investimento interessante também para quem está mirando na renda fixa. Tem até algumas pessoas com dúvida, porque realmente é bem alto. E agora, falando um pouco sobre o que eu comentei no início do vídeo. Para quem acompanha o mundo de criptomoedas, antes de mais nada, né, na diversificação eu recomendo você colocar um pouco de criptomoeda. Claro que o Bitcoin é a mais consolidada por aí. É legal você ter na sua carteira esse ativo, porque ele é um ativo que normalmente se valoriza. Até agora vem se valorizando muito, né? Se você olhar o Bitcoin, nosso Bitcoin subiu demais. E ele vai continuar subindo por causa da escassez. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo explicando sobre o Bitcoin. Mas aqui o foco é outro. Agora o Bitcoin já subiu depois do halving, principalmente. E quando o Bitcoin sobe, tem alguns ciclos de mercado que vem acontecendo, que eu venho notado. O Bitcoin sobe, o Ethereum tem normalmente sobe depois também. E depois disso as altcoins sobem. E sobre o que eu falei lá no começo do vídeo, tem uma altcoin que eu venho estudado que é muito interessante mesmo. E eu gostaria de saber se vocês querem que eu grave um vídeo sobre ela. Ela é muito interessante, eu acredito que ela tem um belo potencial de valorização, até porque ela faz transações muito mais rápido que o Bitcoin. E no momento ela não vale quase nada, mas eu acredito que no futuro ela tem um potencial grande de valorizar. Então, se você quiser um vídeo falando sobre essa altcoin, por favor, deixa o comentário aqui, que eu vou fazer o mais rápido possível, já que a gente está numa corrida para ver as altcoins que vão subir logo depois dessa subida do Bitcoin. Como está o seu posicionamento? Você continua diversificando, continua rebalanceando sua carteira? Isso é muito legal. Se você vê que tem um ativo ocupando muita porcentagem na sua carteira, que não seja sua reserva de emergência ou alguma coisa do tipo, é sempre legal você dar uma vendida, e alocar essas porcentagens nas porcentagens que diminuíram. Porque as porcentagens que diminuíram, como por exemplo, seus fundos imobiliários aumentaram, mas suas ações norte-americanas caíram. Você pode alocar, vender um pouco e alocar em ações norte-americanas e rebalancear sua carteira. Por que disso? A teoria por trás disso é que se diminuiu sua porcentagem de carteira, pode ser que elas tenham caído. E se elas caíram, pode significar que elas estão baratas. Então é sempre interessante você ir fazendo esse rebalanceamento conforme você conseguir. Tá legal? Então, deixa um comentário se você quer saber da altcoin. Deixa um comentário que eu quero saber também como vocês estão investindo nesse momento. E é isso, valeu e até mais.